Boa noite, meu nome é Clemilton Alencar, da Clemilton Seguros. Nós estamos iniciando hoje a nossa segunda maratona de lives com a nossa convidada, doutora Cecília Lobo. Ela que é advogada e que é assessora jurídica, onde ela vai trabalhar o tema relação contratual em tempos de crise. O que fazer? Uhum. Olá, boa noite. Boa noite, doutora Cecília, tudo bom? Eu estou bem, estou um pouco cansada. O dia hoje foi bem pesado. Como é que está, Clemilton? Tudo em paz? Em paz, graças a Deus, 100%. Que bom. Eu quero agradecer o convite de estar participando, né, para participar dessa maratona de lives. Eu acho que nesse momento a sua iniciativa é muito importante. É um tempo de realmente todo mundo, né, se doar e dar as mãos e unir esforços para que todo mundo possa se ajudar e enfrentar melhor essa situação. Doutora Cecília, o nosso tema é relação contratual em tempos de crise, o que fazer? Isso. Quando você me fez o convite, eu decidi conversar sobre esse tema, porque nós, sem dúvida, esse momento, que é um momento de exceção, a partir do momento que o presidente da República reconheceu o estado de calamidade, todas as relações sociais e jurídicas foram alteradas. Então, a vida de todos os brasileiros, e não só no Brasil, na verdade, né, a vida de quase todos os países, pelo menos em todos os continentes, a gente tem aí situações extraordinárias, e a gente tem que parar para se perguntar, nesse tempo, como é que a gente pode gerir as relações? E aí a gente poderia falar dos mais diferentes tipos de relações, relações afetivas, relações de amizade, etc. Mas as relações jurídicas são aquelas que têm repercussões as mais diversas e que a gente precisa gerir, né? Precisamos gerir essas situações. Ô, Clemilton, você me dá licença, eu quero aqui já agradecer algumas pessoinhas queridas que estão aparecendo aqui na live, a Ingrid Kelly, a Amanda Terto, a Amanda Anastácio, a e Isadora! Ai, que bom! Gente, quanta saudade! Quanta saudade de vocês. Boa noite a todos. Então, eu vou dar um tempo para as pessoas irem chegando antes de entrar no meu assunto mesmo, porque esse é também um momento de matar saudades. Que bom! Mas para a gente ir introduzindo a questão, né? A verdade, Ingrid, um abraço, muito bom ter vocês aqui. Mas esse é um tempo em que as obrigações não têm como ser cumpridas, né? As relações profissionais ficam prejudicadas, as pessoas não têm como prestar o serviço da mesma maneira, apesar de ter sido estabelecido o teletrabalho, né, o home office, mas nem todas as profissões conseguem se adequar a esse sistema de trabalho, principalmente aquelas profissões
de execução mais direta, as chamadas profissões mais braçais, né? Então, isso tem causado, inclusive, muita redução de postos de trabalho, a verdade é essa. Muitos hotéis, muitos restaurantes, aqueles que não se reinventaram, porque a área de alimentos é a que passou mais rapidamente por uma modificação. Eu achei muito interessante todas as experiências que eu já tive a oportunidade de acompanhar, de restaurantes à la carte, de rodízios, e que se transformaram em delivery, né? Estão entregando, estão fornecendo quentinhas, estão fazendo entregas a domicílio. Então, a área de alimentação muito rapidamente se reinventou. Aquelas pessoas que desejam se manter ativas nesse meio estão conseguindo. Eu agora vou pedir ajuda aos que estão no ar acompanhando. Chamem aí, mande o directzinho aí embaixo na tela, vocês têm o sinal do direct. Convide as outras pessoas que você acredita que possam ser beneficiadas com essa nossa conversa. Convide para que eles acompanhem, porque eu acho que toda informação útil nesse momento, ela é bem-vinda, porque é uma forma de nós nos reinventarmos, repensarmos a maneira, né, de trabalhar, de cumprir as obrigações. Eu acho que isso é muito importante. Quando eu penso no teletrabalho, fica mais claro que é a forma de atender ao contrato, né, a relação contratual de trabalho, para aqueles que executam atividades mais intelectuais, mais de elaboração, de planejamento, né? Mas essas ferramentas virtuais, elas hoje podem ser exploradas pelos mais diferentes setores, a verdade é essa. Hoje nós já conseguimos perceber consultas médicas online, nós já temos notícias de acompanhamentos psicoterapêuticos através das ferramentas, né, virtuais. Então, assim, consultorias são prestadas, tudo aquilo que era possível, né, ser resolvido pessoalmente, através da conversa, do diálogo, pode ser feito através, né, das mídias, né, da telemática, né, dos recursos de informática. Mas é claro que aquelas atividades que envolvem um trabalho mais artesanal, mais manual, elas vão ficar um pouco prejudicadas. E aí vem a pergunta: como resolver essas obrigações quando nós deveríamos estar produzindo determinados bens, prestando serviços in loco? Por exemplo, quem trabalha com marcenaria, carpintaria, que não está podendo ter suas oficinas abertas, que não está podendo entregar suas mercadorias, né? Quem trabalha, por exemplo, quem fazia reforma de casas, de imóveis, com certeza nessa época não está fazendo, né? Não tem como fazer isso. Então, são várias áreas que acabam sendo prejudicadas, né? Mesmo o governo federal tendo ampliado o rol das atividades consideradas essenciais e que por isso mesmo estão mantendo sua, né, rotina, ou pelo menos uma aproximação de rotina de trabalho, mas outros grupos não estão. E aí é inevitável surgir a questão do inadimplemento, ou seja, o não cumprimento da obrigação. Como é que a gente faz? Bom, nós poderíamos pensar em 1001 argumentos jurídicos, mas que levariam com certeza a uma discussão judicial. No mínimo, levariam aos juizados especiais. Então, pensar em usar, né, uma cláusula contratual vai ser muito difícil, porque a situação que nós vivemos hoje nunca existiu e, portanto, nunca foi regulada previamente em nenhum contrato. Nós estamos diante de uma situação que exclui responsabilidades, porque
o estado de calamidade, assim como o estado de necessidade, assim como o estado de perigo, eles são excludentes de responsabilidade porque a pessoa age não por sua vontade, mas forçado pelas circunstâncias. Então, como é que eu posso atribuir uma responsabilização maior sobre alguém quando, na verdade, o que está acontecendo não está sob o controle dele, né? Então, essas situações, elas retiram algo que se chama nexo de causalidade. Em direito, para nós atribuirmos uma responsabilidade de algum dano sofrido na área civil, criminal, qualquer que seja, nós sempre vamos falar de nexo causal. E a força maior vai quebrar completamente essa ligação entre o dano e a conduta de alguém, porque não foi causada nem pelo contratante, nem pelo contratado. É, de fato, uma força maior, né? Como está dizendo ali a Amandinha. Isso mesmo, Amanda. Então, por se tratar de uma força maior, ela vai excluir essa responsabilização. Mas, Cecília, ninguém pode ser prejudicado integralmente dessa maneira. Pois é. Alegar uma força maior para não cumprir um contrato não me parece o melhor caminho. Primeiro, porque a gente deve lembrar que essa situação que nós estamos vivendo é uma situação excepcional. Ela vai passar. Gente, ela vai passar. Podem acreditar nisso, tá certo? Por isso, nós nos reunimos, esse grupo, esses 10 profissionais, os 9 convidados e o Clemilton, nós nos reunimos para pensar o dia de amanhã e depois de amanhã. Juazeiro, por exemplo, amanhã inicia o período de quarentena mais rígido, né? Que em algumas cidades já vem sendo denominado de lockdown. Mas vai passar. A Europa está nos mostrando isso, né? A gente sabe que já existe um processo de retomada da vida relativamente normal nos países na Europa. Na China mesmo, essa situação já é bastante diferente do que nós tínhamos, né, lá no início. Então, se nós entendemos que essa é uma situação excepcional, transitória, com certeza, manter as relações é muito importante. Veja só, um contrato de prestação de serviço educacional, tá? Você tem um filho, um enteado, ou você mesmo está inserido numa relação educacional, numa prestação de serviço educacional. Cecília, é uma relação de consumo? É uma relação de consumo. Não está sendo o contrato não está sendo cumprido da forma como foi prevista, porque era uma prestação presencial. Perfeito. Mas está sendo prestado de alguma maneira. Tá, mas eu sinto que eu não estou tendo o aprendizado, eu sinto que meu filho não está tendo o mesmo aprendizado, e eu entendo sim que há um dano. Ok. Então, vamos tentar mensurar o que é mais importante. No momento em que as coisas voltarem ao normal, ou pelo menos a uma normalidade controlada, retomar o processo educacional, e se seu filho está vinculado a essa instituição, ou você está vinculado a essa instituição, é porque você confia na instituição. Ou pelo menos naquelas circunstâncias era o que parecia para você ser a melhor opção. Vale a pena voltar atrás e romper esse processo que foi iniciado? Me parece que não, porque o processo já estava em andamento. A educação já estava se dando, as relações já estavam se consolidando. Então, o que você deseja? É, num momento futuro, poder retomar isso. Então, suspender o contrato, romper o contrato, porque você está se sentindo lesado, não é a melhor alternativa. Eu acredito que, em se tratando de contratos educacionais, especialmente, que a gente viu esse projeto de lei que está tramitando na Assembleia
legislativa do estado do Ceará e que já foi aprovada em alguns lugares, essa lei vem estabelecendo alguns percentuais com diferenciais considerando o número de funcionários, o número de alunos, né? Exatamente para quê? Para que, sendo feito o desconto, sendo concedido o valor, né, a redução, a diferença no valor da mensalidade, haja aí um reequilíbrio do contrato, né, de prestação de serviço educacional. Exatamente porque a ideia é, se eu posso dar aulas usando o computador, a estrutura de computadores que já existe disponível lá na escola, se eu posso mandar para os alunos atividades, eu vou ter economia em algumas áreas, em alguns setores. Então, é justo que isso também seja descontado, né? E, portanto, essa redução seja repassada para aqueles que são titulares dos contratos, para que eles tenham uma redução de encargos que compense também essa situação considerada lesiva ou danosa à relação de ensino-aprendizagem que acontecia de forma presencial, né? Então, o que, que a gente percebe? Apesar da lei ainda não ter sido aprovada e ainda não estar sendo aplicada, algumas instituições educacionais de ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e também instituições de ensino superior passaram a praticar descontos. Já fizeram espontaneamente a proposição aos seus contratantes, né, aquelas pessoas que firmaram as relações, exatamente para que essa redução seja aplicada e não sejam rompidas as relações. Mas existem outros contratos, tá, Cecília? A relação educacional, a gente se preocupa porque a gente não quer prejudicar o aprendizado do filho. Ok. Mas e os outros contratos? Né? Contratos de compra e venda, cuja entrega não pode ser feita, ou contratos de prestação de serviço. Bom, aquilo que pode ter um novo prazo negociado, prazo para entrega, né, sem a cobrança de multa, né, pelo atraso, isso é o ideal. Esse final de semana, numa grande televisão, numa grande emissora de televisão, num programa dominical, passou uma reportagem exatamente tratando de contratos de prestação de serviços de buffet, decoração, tudo relacionado à área de casamento. Eu acredito que alguém deve ter visto essa matéria. E eu achei muito interessante porque uma das pessoas entrevistadas reclamava que não havia tido um retorno positivo da empresa e que não havia conseguido negociar uma data que atendesse ao interesse, né, dela e que, ao mesmo tempo, atendesse o interesse da empresa prestadora do serviço. Salvo engano, era um serviço de buffet. Muito bem. Logo depois da participação da entrevistada, apareceu uma informação de que a empresa tinha feito um contato prévio e tinha negociado um calendário novo de datas para todos os eventos que já tinham sido estabelecidos um prévio sinal, né? Tinha sido pago um valor inicial, portanto, havia sido formalizada a relação contratual. Então, praticamente todos os envolvidos entenderam que o melhor caminho era negociar, tá certo? E agendaram novas datas. A entrevistada, até aquele momento, era a única pessoa que não tinha conseguido acertar essa nova data, porque ela queria que o calendário fosse ajustado ao que ela desejava. Na verdade, gente, nesse momento, né, a Amanda estava comentando aí que não apenas viu a matéria, mas está passando por isso, né, Amanda? Então, vamos aqui. O que é que nós podemos fazer? Lembrar que o meio termo, né, o equilíbrio de interesses nesse caso, vai ser a melhor solução.
A ideia é de parceria. Nem aquela empresa pode perder os valores que já recebeu, porque ela também tem uma organização financeira, ela tem funcionários, e aí a gente tem que lembrar que essa situação, ela vai, se for extremada, ela vai acabar levando ao fechamento de postos de trabalho, o que não é interessante para ninguém. E detalhe, se você... Ai, foi tu, Ingrid! Perdão! Então, Ingrid, se você escolheu essa empresa, é porque você confia na qualidade do serviço. Você sabe que essa é uma boa prestadora de serviço. Você deve ter tido referências antes de fazer essa escolha, tá certo? Então, você não deve abrir mão dessa qualidade. É difícil uma empresa construir uma imagem, né, e manter a qualidade do seu serviço e do seu produto ao longo do tempo. Quando uma empresa constrói isso, isso faz parte do seu patrimônio. Isso é uma riqueza. Então, o cliente que toma a decisão baseado nisso, na qualidade do serviço prestado, na seriedade, no compromisso, não pode, nesse momento, pelo temor do futuro, pelo temor em relação ao que vai acontecer, abrir mão. Porque não se deve abrir mão daquilo que é valioso. Então, ter calma e procurar, sem dúvida, negociar. Cecília, é tão estranho, você é uma advogada, né? Eu sou advogada. E você está falando em negociação? É isso mesmo, né? Os perfis profissionais, eles precisam se adequar à realidade. O momento que nós vivemos agora não é de exacerbar conflitos. Esse não é o momento. O melhor momento hoje é procurar soluções pacificadoras, né? Soluções que levem à construção de algo que ajude a ambas as partes envolvidas, né, nesse momento de desafio. Nem adianta eu me centrar na minha posição e dizer vou ao judiciário. Lembrar que o judiciário já tem um volume exacerbado de processos, tá certo? As soluções nunca são rápidas, as soluções vão ter sempre um dano interno, intrínseco, que é a demora do processo. O próprio nome já diz, é um processo, ele tem diversas etapas formais, então vai haver um tempo, a espera. Mas o meu problema precisa ser resolvido hoje. O meu contrato de locação, que o inquilino não está conseguindo pagar o aluguel, o meu fornecedor que não está conseguindo entregar o meu insumo na quantidade e no prazo que eu gostaria, tá? A escola que está tendo que investir em treinamento de professores que têm mais limitação no uso das novas tecnologias. Então, todo mundo está enfrentando algum desafio. Não adianta ir ao judiciário. Ah, mas o judiciário eu posso ir à unidade, ao juizado cível, ao juizado especial cível e tentar resolver. Os processos estão virtualizados, tá certo? Existem unidades que estão funcionando muito bem, mas sabe o que vai acontecer lá? O primeiro passo nesse processo judicial, através da estrutura do juizado especial, vai ser a tentativa de mediação. Isso, mediação. E a mediação vai ser, a tentativa de mediação não acontecendo, vai haver uma tentativa de conciliação. Se isso também não der certo, aí sim acontecer as etapas do processo. Mas, Cecília, se vai se tentar mediação, se vai se tentar conciliação, o que isso significa? Que o perfil do profissional hoje precisa ser um facilitador de diálogo. Todo e qualquer profissional precisa ser um facilitador de diálogo. A interlocução
é a melhor solução em qualquer situação. Eu mesma passei por isso, né? É, a minha instituição pagadora não fez o meu pagamento na data que normalmente acontece. Claro, estamos vivendo um período excepcional. Ela aconteceu quase 8 dias depois da data em que normalmente eu receberia. Mas eu tinha o meu aluguel para pagar. Então, o que foi que eu fiz? Fui até a administradora de imóvel e pedi, né? Foi pedido que o aluguel pudesse ser pago numa nova data em que eu já acreditava que teria recebido, então, o meu salário, a minha remuneração, e eu poderia honrar com a minha obrigação junto ao proprietário do imóvel e à administradora do imóvel. E aí houve realmente algo muito interessante, porque o meu caso foi examinado individualmente, e isso é o importante na interlocução. É entender a situação específica de cada um. Estabelecer soluções genéricas nem sempre é o melhor. Por quê? Porque eu sabia que tinha uma previsão e que num dia tal eu estaria em condições de honrar aquele contrato. E aí a negociação foi feita, foi aceita o meu pedido e eu pude então pagar sem o acréscimo de multa, que no meu contrato é uma multa pesada, a multa, independentemente do tempo de atraso, é de 10% do valor do aluguel. Então, eu teria que pagar uma multa, mas essa multa foi retirada. Por que que eu digo que cada caso precisa ser examinado isoladamente? Porque diferente de mim, que mesmo enfrentando situações, né, a situação ruim como todo mundo, tem uma previsão de receita, tem uma previsão de pagamento, outras pessoas estão completamente desprevenidas. Porque não tem uma fonte de renda específica, não estão podendo trabalhar e também não se encaixam no perfil, né, para receber o benefício emergencial. Então, veja, com pessoas que se encontrem nessa situação, porque não são autônomos, foram desempregados, né, ou são autônomos e não estão no perfil do benefício assistencial, e não terão uma previsão de renda imediata. Então, com certeza, aí, estabelecer uma nova data com um intervalo de 10 dias, uma semana, não vai ser o suficiente. O que é que eu tenho visto como experiência que tem sido aplicada, inclusive no Sudeste? Alguns inquilinos estão pagando apenas a metade do valor do aluguel e o restante do valor será pago em parcelas diluídas nos meses seguintes após o fim da quarentena, da pandemia. O que é isso? É melhor para o proprietário receber metade do valor do aluguel do que não receber nada. Porque o inquilino ele fica tão angustiado, eu não tenho como pagar, eu não tenho como pagar, eu não tenho como pagar, que ele simplesmente não paga. Essa Doutor, não é a melhor solução, não é? doutora, aproveitando esse gancho que você está falando sobre inadimplência de aluguéis, é importante lembrar, como a senhora falou agora há pouco, que o inquilino, ele muitas vezes ele tem a boa intenção, ele quer honrar o compromisso, mas infelizmente nós estamos aí há quase 2 meses e muitas atividades proibidas de funcionamento. Então, muitos empregadores têm funcionários que precisariam cumprir com os salários e outras obrigações, aluguéis e outros, mas infelizmente nem sempre ele está conseguindo cumprir conta de não poder funcionar. Existem as multas estipuladas pelos governos estaduais, caso a pessoa venha a funcionar e seja pego por órgãos fiscalizadores. Só que no meu entendimento, eu acho que o diálogo entre, como a senhora falou, a questão do locatário, do locador, aí eu vou puxar para a minha área como corretor de seguros. Quando vai se
fazer um contrato de locação, existe a opção de solicitar uma carta-fiança. Essa carta-fiança ela vai garantir que, se alguém porventura atrasar o aluguel por até 2 meses, a seguradora ela vai cobrar do inquilino esse período e ela vai pagar para a pessoa que contratou o seguro-fiança 2 meses de aluguel. Então, isso garante aos proprietários de imóveis que, em caso de inadimplência dos aluguéis, ele não vai perder 2 meses. Por quê? Pela lei, 2 meses é o prazo mínimo para iniciar uma execução de desocupação. Então, ele tem 2 meses garantidos pelo seguro-fiança. É uma excelente alternativa, não tenha dúvida disso, Clemilton. E eu estava lembrando aqui que algumas administradoras de imóveis, algumas imobiliárias, quando é feito, né, o contrato e não existe um fiador, eles cobram um valor de caução, né? E mais o primeiro aluguel antecipado. Ou seja, você acaba tendo que desembolsar o equivalente a 3 valores de aluguel já no momento de entrar no imóvel. Esse seguro fiança, né, que seria uma alternativa que viabilizaria aí o proprietário, né, não sofrer numa situação excepcional como essa que nós estamos passando, ele custa em torno de quanto? Olha, ele é calculado de acordo com o valor do aluguel, se é um imóvel residencial ou comercial, e o prazo de locação. Mas normalmente ele é mais ou menos um aluguel ou um aluguel e meio. Só que ele é um título de capitalização que no final do prazo a pessoa recebe quase 100% do valor atualizado. Então, ele faz um investimento, digamos, trato 36 meses. Então, ele sabe que após 36 meses ele vai receber parte do valor que ele investiu de volta, mediante aquela carta-fiança. E caso aconteça durante esse período o imprevisto do desemprego, de uma impossibilidade financeira, a seguradora vai arcar com 2 aluguéis para o proprietário do imóvel. Então, muito interessante. Olha, aqui eu já quero, por favor, dar uma dica para quem estiver nos acompanhando. Você que é proprietário de imóvel, né? E que está aí disponibilizando, e que, obviamente, numa época como essa, ninguém vai querer ser fiador de ninguém, porque a gente não vai assumir a responsabilidade, a gente não sabe se vai conseguir honrar os nossos compromissos patrimoniais, né, financeiros. Como é que eu vou assumir a responsabilidade pela obrigação pecuniária de outro? Então, é muito complicado, né, num tempo como esse, pensar num fiador. E, para mim, desembolsar 3 meses de aluguel é muito caro, né? Então, com certeza, o seguro que você está referindo, o seguro fiança, é uma excelente alternativa, né? Pena que ainda não é uma cultura muito assim solidificada, né? Me parece que as pessoas não têm muito esse costume. Isso não faz muito parte da nossa realidade aqui no Nordeste. Eu não tenho dúvida que no Sudeste e no Sul do país, isso já, até pelo distanciamento das relações, encontrar um fiador deve ser algo muito difícil. Então, eu imagino que o seguro-fiança acabe sendo uma excelente alternativa. E para nós, gente, nesse momento, quem é proprietário não pode ficar sem a renda, né? Não pode ficar sem esse fruto civil que é o aluguel. Não dá para ficar sem ele. E a pessoa que quer fazer a locação está com uma série de limitações. Então, com certeza, esse seguro acaba sendo uma grande alternativa. Mas voltando para o que eu estava conversando sobre a questão da judicialização, sabe, desses conflitos que surgem a partir da impossibilidade de cumprir esses contratos. Eu vi outro dia uma advogada que trabalha para o sindicato das
escolas, né, instituições particulares de ensino no estado do Ceará. E aí ela vinha argumentando que não era direito dos pais, né, dos responsáveis financeiros, o desconto, né, solicitar esse desconto, essa redução das mensalidades, porque, na verdade, havia um contrato e o contrato não estava deixando de ser cumprido, a escola estava fazendo um investimento para garantir toda a estrutura, né, para que o ensino à distância acontecesse, o processo de ensino-aprendizagem à distância acontecesse, e que, portanto, se justificaria o fato de algumas escolas não quererem praticar o desconto. E, gente, isso não é real. Nós sabemos claramente que o Código do Consumidor diz: ah, Clemilton, que bom, que delícia, eu falo demais, também preciso tomar água. Nós sabemos perfeitamente que o Código do Consumidor, no artigo 6º, diz que o cliente, né, aquele que é o que é beneficiado pelo serviço, ele tem direito a um serviço de qualidade. É claro que a educação à distância, ela tem uma proposta e ela tem uma estrutura. Mas para quem opta pela educação presencial, e aí eu gostaria de chamar bastante atenção para a educação infantil, tá? E a educação fundamental 1, não tenha dúvida, né? As crianças, por mais que elas tenham facilidade em lidar, muito mais do que nós adultos, né? Com tablets, computadores, celulares, etc. Mas existe todo um processo de socialização que precisa ser feito, tá certo? E que a falta do convívio, né? As regras de educação, as regras de boa convivência, que são sedimentadas na educação presencial, elas não estão acontecendo no ensino à distância. Não tem como deixar de perceber que existe um prejuízo muito claro aí. Então, sem dúvida, o Código do Consumidor se aplica claramente. Mas me parece ainda mais grave tentar manter essa discussão de cabe, não cabe, tem direito ou não tem direito ao desconto, porque isso gera um clima de conflito que vai desaguar no Poder Judiciário. E isso significa que vai haver um desgaste da relação de prestação de serviço. Quando, na verdade, essa profissional do direito deveria estar estimulando o diálogo e a negociação. Desde a década de 90, nós estamos construindo no Brasil uma nova cultura jurídica, uma cultura de tratamento adequado de situações conflituosas. Nós estamos tentando construir uma cultura de diálogo, né? Nós estamos tentando construir uma cultura em que, muito mais do que preparar pessoas para a demanda judicial, nós temos que preparar as pessoas para assegurar os direitos e os interesses daqueles que chegam até ela. O profissional tem que lutar pelo interesse da pessoa que o procurou. E tem que usar das ferramentas mais úteis no sentido de eficientes e eficazes, tá certo? E com certeza isso, infelizmente, passa ao largo das demandas judiciais. Porque toda demanda judicial, ela com certeza trará a demora, o custo, né, o desgaste. Então, usar da mediação, da conciliação, da arbitragem. Arbitragem é algo que deve ser muito utilizado, especialmente quando existir conflito de interesses entre pessoas jurídicas de grande porte, né, em contratos que versem sobre valores de grande monta. Mas quando nós tratamos de situações um pouco menores, não precisam ser pequenas, mas medianas, nós vamos poder utilizar a mediação e, com certeza, será um instrumento
absolutamente eficiente. Né? Por quê? Porque a partir dali as partes constroem um novo acordo, é um novo contrato entre elas que vai reger aquela situação enquanto a excepcionalidade existir. Então, hoje, quando eu penso nas relações contratuais, eu enxergo que a melhor maneira de resolver, quando nós pensamos em contratos de trabalho, reduzir jornada de trabalho ou reduzir remuneração, tudo isso passa pela conversa entre empregador, empregado e muitas vezes sindicato. Sem diálogo, nós não iremos a nenhum lugar. Quando nós pensamos em contratos educacionais, como eu já coloquei, para mim não é uma discussão de existe ou não direito, independentemente da lei estadual ser aprovada ou não, nós temos um Código do Consumidor que estabelece o dever de garantir a qualidade daquilo que está sendo prestado, tá certo? E em algumas situações se mostrar absolutamente inviável conseguir concretizar essa qualidade. No ensino superior, onde o ensino à distância já é uma realidade, isso não faz tanta diferença, não é tão impactante assim. Mas exatamente porque a oferta da EAD no ensino superior é muito grande, muito comum, a pessoa que opta por fazer um curso de graduação ou pós-graduação presencial, ela está fazendo isso de uma forma muito consciente. Normalmente ela está pagando um valor absolutamente superior a qualquer processo educacional à distância, tá certo? Às vezes, 6, 8, 10 vezes mais alto do que se ele fizesse aquele curso à distância, mas ele optou pelo presencial. Porque ele tem uma dificuldade no processo de aprendizagem, porque ele não gosta de lidar com os equipamentos tecnológicos, mas ele fez uma escolha consciente. E obrigá-lo a manter essa relação à distância é criar para ele, sim, uma dificuldade maior que vai ter um reflexo no processo de aprendizagem, de construção do conhecimento. E a minha liberdade de escolher está sendo cerceada. E aí vão dizer, mas a do fornecedor do serviço também. Então vamos entender que nós dois estamos sendo submetidos a algo que ultrapassa a nossa vontade. Então vamos tomar consciência de que nós somos agentes sociais, de que nós fazemos parte de uma comunidade e vamos restaurar o diálogo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, parece que o diálogo é uma das coisas mais difíceis, ao mesmo tempo mais valiosas e delicadas, né? Nas relações afetivas, quando a gente tem aí a ideia de que a violência contra a mulher tem tido uma crescente nesse período de quarentena, né, de confinamento, exatamente porque elas acabam não tendo o apoio da família, das instituições, etc. Né? As relações entre pais e filhos também está muito tensa, porque os pais precisam fazer todo o trabalho doméstico, precisam fazer o teletrabalho, precisam orientar nas atividades educacionais dos filhos, então todos convivendo num espaço ao mesmo tempo, tudo isso gera muito atrito. Mas isso vai passar. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós não podemos prejudicar relações construídas ao longo do tempo e que representam interesses valiosos das partes, tá certo? Não podemos jogar isso fora simplesmente porque eu quero o meu direito. Todos temos direitos. Todos temos direitos e todos estamos tendo o exercício desses direitos cerceados. Não por nossa vontade, não por uma vontade autoritária e arbitrária do poder público, mas pelas circunstâncias, por uma questão de saúde pública. Nós somos seres sociais e precisamos nos defender e defender a existência dessa sociedade saudável, né? Então, se todos estamos sendo atingidos, por que alguém deve se fixar na sua posição como se ela fosse soberana?
Cecília, nós poderíamos esquecer essa dimensão do diálogo, da mediação, da conciliação, da arbitragem e poderíamos nos centrar nas demandas judiciais? Sim, poderíamos. Resta saber em quantos meses, anos, essas demandas seriam resolvidas. E quando elas fossem resolvidas, ainda teriam uma eficácia real, concreta? A realidade não já teria voltado à sua normalidade quando esses processos fossem resolvidos? Então, não faz sentido, né? Até porque, mesmo as audiências acontecendo, elas estão acontecendo à distância, não são todas as pessoas que têm direitos a proteger, que têm acesso a computadores, tá? Hoje mesmo eu ouvia no Jornal da Tarde da Rádio Padre Cícero, o jornalista Lucas Gonçalves dizia do Vale Gás. E exatamente porque nós sabemos que existe uma grande parcela da população que não tem acesso a esse tipo de celular, smartphone, esse que nós estamos usando, tá certo? Que não vão ter acesso ao WhatsApp. O poder público já está orientando que as pessoas mantenham contato com os CRAS através do telefone. Mas até onde eu sei, não acontecem audiências por telefone. Não existe isso. Então, só uma parcela de privilegiados vão fazer uso do judiciário nessa época. Só aqueles que têm acessos a bons advogados, a bons escritórios, e coitado, se ele tiver que participar de uma conciliação, ele vai ter que romper a quarentena, ele vai ter que romper o lockdown, porque ele vai ter que ir lá para o escritório do advogado dele para poder usar a estrutura do escritório do advogado para que ele possa participar dessa audiência virtual. Será que todos os brasileiros terão acesso a isso? Eu Doutora, acho que é, pode. aproveitando esse gancho que a senhora estava falando, eu me lembrei de um pequeno detalhe falando em relação ao acesso. As instituições, de uma maneira geral, elas precisaram investir pesado através da informática, de programas, dentre outros. Montagem de teleaula e assim vai. Só que existe um problema grave, principalmente para a classe menos privilegiada, onde essas pessoas, na sua grande maioria, não têm uma internet em casa. Elas não podem custear essa internet. Elas não têm um notebook em casa que pudesse, um computador, um celular de uma configuração melhor para que ela conseguisse fazer as tarefas de casa, pudessem fazer os trabalhos que são repassados pelas escolas. Então, assim, fica uma situação delicada, tanto para quem usa a escola pública, como para quem frequenta a rede privada, porque às vezes a pessoa quer estudar, mas às vezes ela não tem uma estrutura mínima para isso. Então, eu acho que seria interessante que a escola pudesse, as escolas, faculdades, de uma maneira geral, avaliar, criar um ambiente onde a maioria das escolas e faculdades tem sala de informática, acesso a vários computadores, e eles pudessem usar um computador sim, outro não, e facilitar a vida dessas pessoas para que elas pudessem, mesmo saindo da quarentena, ter acesso ao conteúdo e conseguir fazer as atividades para não se prejudicar no seu ano letivo, no seu semestre da faculdade. Clemilton, você me permita interromper. Você fala isso no período pós-quarentena ou agora? Nesse momento de quarentena, Nesse momento é complicado, né, Clemilton? Porque o que a gente tem visto, e isso está acontecendo em alguns países onde as escolas já voltaram ou estão retomando as atividades, em que, por exemplo, cada sala não pode ter mais do que 20 estudantes, e mesmo tendo esses 20 estudantes,
é mantida uma distância de pelo menos 2 metros, né, 1,5 metro entre cada um deles, todos usando máscaras, né, um ambiente totalmente controlado. E isso é já no processo de retomada das atividades. Nesse momento agora, eu acho isso muito complicado. Mas essa sua preocupação só mostra o quanto essa ideia de que manter um processo educacional à distância não está trazendo um prejuízo aos tomadores desse serviço, essa fala é uma falácia, né? Não tem como. Exatamente porque nós não podemos presumir que todos os estudantes, mesmo os que tenham condição de estar numa escola particular, podem estar estudando com bolsa. Aquele filho pode estar representando todo o esforço financeiro de uma família. E ali não, e em casa ele não dispor da estrutura que a escola acredita que ele tem, tá certo? Então, mesmo um estudante do ensino superior, mesmo um estudante de pós-graduação, pode se sentir lesado. Sim, claro que pode. Porque o servidor, né, o fornecedor do sinal de internet para ele, pode não ter muita qualidade, não ter sustentação. E ele não conseguir ter acesso às aulas, ao material, né, como gostaria de ter. Então, são muitas as circunstâncias. Então, é entender que cada situação deve ser negociada. Cecília, dessas relações que você falou aí, né? Você falou em relação de locação, que não é uma relação de consumo, que aí, sem dúvida, o, o bom senso precisa ser a solução, né, desse contrato, mas a relação educacional é de consumo e, claro, as relações trabalhistas, né? Todas essas situações, elas vão exigir uma negociação. E aí, como eu dizia, é necessário haver uma mudança no perfil do profissional do direito. Ele não pode estimular mais as demandas, ele realmente precisa estimular a construção de uma solução adequada que harmonize os interesses, né, que faça aí a conjugação dos interesses de todas as partes envolvidas. Porque essa é a saída que vai trazer o resultado mais simples e mais ágil. E aí você pode, né, quem está acompanhando pode se perguntar, e onde é que eu encontro esse tipo de profissional? Bom, esses são os que nós chamamos de mediadores, tá? Então, existem já alguns escritórios que se especializaram nisso, os próprios núcleos permanentes de conciliação, que funcionam junto aos juizados especiais. Então, o cidadão, ele pode procurar, tá certo? Esses núcleos permanentes de conciliação, de mediação e de conciliação, como também podem procurar os escritórios especializados em mediação. Já existem profissionais que foram construídos, na verdade, investiram na sua formação enquanto mediadores. Esses são aqueles que têm uma escuta atenta. Antigamente, essa atividade mediadora, né, ela acabava sendo muito conduzida pelo profissional do serviço social ou pela psicologia. Por quê? Porque eram pessoas que eram capacitadas a ter uma escuta qualificada. Mas hoje, profissionais do direito que já entenderam que a melhor forma de solução são as soluções extrajudiciais, esses profissionais estão sendo formados para ter uma escuta qualificada e usar as técnicas adequadas exatamente para alcançar a construção da solução adequada. Não é algo complexo, pode ser feito de uma forma rápida, tá certo? Não há uma complexidade e isso tem eficácia, respaldo jurídico e proteção no universo jurídico.
Clemilton, você quer fazer alguma pergunta? Olha, quem me conhece já sabe, eu falo demais. Doutora, Se me deixarem falar, eu falarei a noite inteira. nós temos menos de 5 minutos e eu preciso fazer alguns agradecimentos de apoio. Gostaria de agradecer a Lucas Gonçalves, da Rádio Padre Cícero, do Jornal da Tarde, que ele está sempre nos ajudando na divulgação das nossas lives. Ao Franzé Souza, do Jornal da Rádio Educadora no Crato, a TV Padre Cícero, que é a TV do Cariri, a TV do Juazeiro, através de Bulhões Júnior, sempre nos ajudando, sempre repassando as informações, a divulgação das lives. E sexta-feira, dia 15, nós temos o nosso convidado, é Jerônimo Freire, ele que é consultor comercial, e vai trabalhar o tema O Novo Comportamento do Consumidor. Sexta-feira, dia 15, às 20 horas, conto com a presença de todos. Repassem a seus amigos, familiares, para que mais pessoas possam nos ouvir, possam buscar o conhecimento. E esta live, que está sendo transmitida nesse momento, a partir de amanhã, ela será publicada no perfil da Clemilton Seguros, através do Facebook e através do YouTube. E nós iremos também publicar no IGTV, através do Instagram. Então, quem quiser assistir, a partir de amanhã vai poder assistir essa live. Quem não pôde participar nesse momento. Eu gostaria de agradecer pela participação. Eu que agradeço, Clemilton, foi uma honra. E lembrando, por favor, né, que um dos intuitos, e foi esse o motivo pelo qual esses profissionais todos se envolveram, é a arrecadação de doações, né? As pessoas que não tiveram a oportunidade de contribuir durante a live, mas que desejem, serão beneficiadas instituições na região do Crajubá. Essas instituições não são as famosas, não são as que normalmente já são beneficiadas, são aquelas que trabalham com maior dificuldade, e nós estamos tendo assim muito critério, o Clemilton está tendo muito cuidado em fazer a seleção dessas instituições, porque a gente quer realmente ajudar a quem é mais vulnerável. Então, alimentos, roupas, material de higiene, fraldas, álcool gel, serviços, eu mesmo já estou disponibilizando, viu, Clemilton? Darei uma consulta jurídica e uma consultoria educacional gratuitamente para aqueles que quiserem colaborar com a campanha de doação. Todos os que desejarem podem doar, e aí eu faço sorteio entre os que doarem dessas 2 sessões. Muito obrigada pelo convite e permaneço à disposição. Doutora Cecília, muito obrigado pela participação, pelos presentes das doações e convido a todos que compartilhem e que possam falar conosco através do WhatsApp 889-8134-6400. Estamos abertos a doações. Se você é um profissional da área da saúde, se você tem uma clínica, se você tem um consultório, nós recebemos vale consulta, vale exame. A nossa intenção é ajudar pessoas que possam precisar de uma consulta, de um exame e não possam pagar. Nós entendemos que o profissional da saúde, nesse momento, também teve a sua renda atingida, que ele teve uma queda de faturamento, muitos deles não estão podendo trabalhar por estarem na faixa de risco. E com isso, nós pedimos, quem puder e quiser, doe uma consulta, duas, um vale-exame, porque você vai doar o seu serviço, você não vai precisar tirar um valor do bolso, você vai estar doando o seu serviço. Lembrando, próxima sexta-feira, às 20 horas, no Instagram, @Clemilton Seguros, Jerônimo Freire, ele que é consultor comercial, vai trabalhar o tema relação contratual em tempos de crise. Não. O comportamento do consumidor. Jerônimo Freire, às 20 horas. Peço desculpas, doutora, esse foi o seu tempo.
A nossa live está acabando, temos somente Foi 20 um segundos. prazer. E no meu perfil cecilialobo.adv e no perfil Cecília Érica Lobo, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Foi um prazer, um grande abraço.